Fala galera, fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Gonçalo, para a gente conversar sobre repertórios para a redação Enem, em cima do livro A Matrix dos Repertórios Socioculturais para a Redação Enem. São 3.333 repertórios para qualquer tema de redação. E hoje é Thomas Hobbes. Você já fez uso de Thomas Hobbes em algumas de suas redações? Olha, se você for trabalhar o papel do Estado, Thomas Hobbes, ele cai como uma luva. Então, não deixe de assistir essa aula de hoje, tá ok? Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sinos da notificação e agora vamos lá, e toca a vinheta aí. Lápis, borracha, caneta na mão e alegria no coração. Isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui, professor Gonçalo, para a gente trabalhar aí mais algumas questões referentes a repertórios socioculturais. E hoje nós vamos de Thomas Hobbes. Hoje nós vamos de Thomas Hobbes, ou seja, se por acaso você precisar de algum tema de repertório que tenha a ver com o papel do Estado, principalmente no papel do Estado onde a frouxidão ela se faz uma constante, Thomas Hobbes pode ser uma excelente solução, ok? Quando você precisa de um Estado forte, quando você precisa de um Estado onde ele realmente marque a sua presença. Então, nesse sentido, o Thomas Hobbes ele pode ser uma excelente alternativa. E hoje, para nós falarmos um pouquinho sobre esse filósofo, esse sociólogo, eu preparei aqui uma pequena aula com relação a isso, e lembrando que o Thomas Hobbes ele é um contratualista, ou seja, ele trabalha com a lógica de que o Estado ele se faz necessário justamente por quê? Por conta de um determinado tempo da história da humanidade, onde os homens eles não viviam em função de um Estado organizado como nós temos atualmente, com suas instituições. Por isso que quando hoje a gente vê qualquer ataque as instituições sociais, a gente fica meio com medo. Por quê? Porque se as instituições elas caírem por terra, já era, já era. O regime totalitário ele tem de tudo a voltar. Então, o que nós temos que fazer? Dentro do regime onde nós estamos, o regime democrático, e automaticamente, tá legal? Pautado em cima dos princípios republicanos, a nossa lógica ela deveria sempre ser no sentido de valorizar, de fortalecer as instituições e não de ataques às instituições, certo? Então, nos últimos tempos, nós estamos aí presenciando ataques ao STF, daqui a pouquinho vem um ataque a isso, vem um ataque àquilo. Cara, daqui a pouquinho, meu filho, se dentro do nosso sistema democrático as instituições elas caírem por terra, já era. Então, vamos lá. Uma das questões interessantes que a gente pode falar aqui sobre Thomas Hobbes. Não tem como a gente falar tudo de Thomas Hobbes em apenas uma aula. Então, o que é mais interessante é a gente apresentar algumas ideias e aí depois a gente, em outras aulas, a gente continue, tá ok? Eu peço que, antes de mais nada, você se inscreva no canal, ative o sino da notificação, tá legal? Que isso é muito importante, tá legal? Para que o vídeo, de repente, aí chegue a mais pessoas. Tá legal? Como nós temos aí muito tempo para a gente trabalhar, então nós vamos sempre pedir para que você divulgue, para que você compartilhe o vídeo, se você gostar. Tudo bem? Então, uma das questões interessantes que o Thomas Hobbes trabalha é a lógica de que, no estado de natureza, tudo dependia exclusivamente das forças instintivas. Ou seja, não havia, nesse sentido, uma racionalidade com relação como não havia o Estado organizado como nós temos atualmente, a força, o vigor de cada um era essencial para que os seus interesses fossem atendidos. Só que quando você trabalha numa sociedade onde o estado de natureza, onde você não tem um Estado, cada um é por si. Cada um age por si. E é por conta disso que nós temos a lógica do conatos, ou seja, lutar pela sua sobrevivência. E para você, num estado onde você não tem as instituições, cada um faz de tudo. Então, um está com um taco de beisebol,
o outro vai estar com uma arma na cintura, o outro vai estar com um fuzil escondido, o outro vai estar com uma peixeira. Então, cada um vai agir por si. E é nesse sentido que o Thomas Hobbes ele vai dizer que as paixões elas são predominantes nesse estado de natureza. Então, e por aí eu faço uma pergunta para você. Tá legal? Qual a razão pelas quais você fez tanta besteira na vida? Você, de repente, não queria fazer alguma coisa e você acabou fazendo. Quando você estava movido pela razão, pela emoção. Porque se você falar assim, eu me deixei levar pela emoção, você vai fazer besteira. Porque as emoções, ela é o instinto. É aquele momento ali que você está ali naquela circunstância e você vai lá e age. Quer um exemplo claro? Você está numa festa. E numa festa, quando você está imbuído, quando você está envolvido ali por alguma coisa e alguém chama você para fazer alguma coisa, de repente para usar uma droga, de repente para dar um rolé, alguma coisa nesse sentido. Aí você fala assim, nossa, como é que eu vim parar aqui? Você só foi parar lá, muitas das vezes, porque você estava imbuído pelas emoções. Porque se você parar e pensar um pouco, você, de repente, não faria. Então, e o que o Thomas Hobbes ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que nesse estado de natureza, um acaba sendo prejudicial ao outro, porque não há limites. A emoção não tem limite. É por isso que aqui surge a grande frase do Thomas Hobbes. O homem é o lobo para o próprio homem. O homem é o lobo do homem. Você tem várias interpretações com relação a isso. Por que nesse sentido? Porque se você não sabe, qual a analogia que se tem aqui com relação aos lobos? É interessante a gente observar que, com relação aos lobos, existe uma prerrogativa básica, né? O lobo é um dos poucos na história do reino animal, onde, no período onde não tem muitas opções de alimentação, os lobos eles começam, em algum momento, a ficar irritados. E, nesse sentido, começam as brigas entre eles. E aí, automaticamente, aquele que está mais desgastado, aquele que está mais cansado, automaticamente começa a perder o conflito ali, a briga entre eles. E ele se torna alimento de todos. Então, no estado de natureza, onde não existe o estado pensado por Thomas Hobbes, é a mesma realidade. É um querendo passar por cima do outro. Mais ou menos seria no sentido que, vamos colocar aí a opção de que nós estivéssemos numa sociedade onde o Estado ele ia diminuir a sua força e ele fosse colocar uma arma na cintura de cada um cidadão. Imagine só, o Estado ele poderia, entre aspas, se ausentar, ele ia falar assim, não, mas agora eu concedi um benefício para que cada um pudesse usar uma arma na cintura e pronto. E ali, todos os dias você encontraria um caso. Todos os dias. Porque uma briga no trânsito iria se resolver como? Eu estou com uma pistola aqui, você está com uma pistola ali. Quem atirar primeiro ganha uma discussão. Correto? Então, esse estado de natureza, onde o homem é o lobo do homem, tá legal? Na verdade, representa não representa a presença das instituições e, automaticamente, tá legal? A presença de cada indivíduo por si só. Então, é nesse sentido aqui que a gente tem essa questão aqui. Ó. Cada indivíduo possui uma força suficiente para tentar destruir o outro e tem o desejo de fazê-lo. Então, aqui é que surge a importância do Thomas Hobbes no que diz respeito a ser contratualista. Ele vai dizer o seguinte, se as emoções elas realmente são importantes, elas são fortes, elas realmente têm toda uma força, todo um vigor na ação do homem, a única forma de colocar um freio, a única forma de controlar as ações do ser humano é tendo um Estado forte. É tendo um Estado forte. Um Estado que esteja presente em todos. Mas é aí que está o detalhe. Esse Estado forte, ele vai colocar as regras de acordo com o seu desejo. E qual a maior prerrogativa? Qual a prerrogativa mais importante desse Estado que será pensado na cabeça do Thomas Hobbes? Preservação da vida. Ponto. Mas aí a pessoa chega e fala assim, mas eu vou poder agredir alguém? Eu vou poder fazer alguma coisa a alguém? Não. Fique tranquilo que isso aí eu que vou fazer. Agora, o meu principal objetivo é o quê?
preservação da tua vida. Então, nesse caso, aí a gente poderia fazer a grande discussão. Você perde a sua liberdade e automaticamente você ganha o direito à vida. Ok? Então, é claro que nas próximas aulas a gente vai falar ainda mais sobre Thomas Hobbes, tá legal? Então, nesse caso aqui, é interessante a gente pensar que o Thomas Hobbes, então ele vai fazer esse paralelo entre liberdade e vida, tá legal? Porque no estado de natureza, o que que acontecia? Você tinha liberdade para você agir, mas você não tinha vida. Então, qual é a coisa mais importante para o ser humano? É a vida. Então, acontece o seguinte, então agora eu vou preservar a vida e automaticamente você perde a sua liberdade. É a realidade do Thomas Hobbes. Ok? Mais uma vez, eu peço para que você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para quando você receber a notificação aí de algum vídeo, de alguma outra aula. E nós vamos assim, com bastante naturalidade, com bastante tranquilidade, aula a aula, falando de repertório. Ok? Um forte abraço para você. E é isso aí. E bora ser feliz, hein? Enquanto é tempo.